Pessoal, então vamos dar continuidade àquela aula, né? Porque por causa do nosso tempo reduzido, eu não consegui finalizar, né, a aula anterior. Mas vejam aqui, ó. Então agora explicando com calma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a gente está estudando a questão da constante de equilíbrio. Isso é muito importante, pessoal, vocês saberem fazer a constante de equilíbrio para vocês conseguirem realizar os cálculos. Porque você vai substituir por valor de concentração aqui, ou por valor de pressão, tá? Então vejam aqui, ó. Nessa primeira equação, o que nós temos? Nós temos 2NO2 gasoso, reação em equilíbrio, seta direta e seta inversa, formando 2NO gasoso mais O2 gasoso, tá? Então, como que a gente vai expressar a constante de equilíbrio? Vai ser Kc igual a NO, aqui ó, produto, elevado ao quadrado, ao seu coeficiente estequiométrico, vezes o oxigênio gasoso, elevado a 1, divididos por NO2, que é o reagente aqui da reação direta, elevado ao quadrado, que é o 2, o coeficiente estequiométrico. Tá? Bom, pessoal, então vejam aqui, ó. Substâncias puras, líquidas e sólidas apresentam concentrações constantes e, por isso, não são representadas na lei da velocidade. Por essa razão, não participam da expressão matemática da constante de equilíbrio, do Kc. Somente as substâncias que podem apresentar variações nas concentrações em quantidade de matéria, como as substâncias em solução aquosa ou no estado gasoso, é que são representadas na expressão da constante. Então, alguns exemplos aqui. Então, veja, só que é gasoso ou só quem é aquoso, só quem está em G ou aqui. Sólido ou líquido não entra nessa equação. Pegamos essa equação aqui, ó, uma eletrólise. Você tem uma reação de simples troca, né? Possivelmente por eletrólise. Você tem aqui ó, o nitrato de prata aquoso e o zinco sólido. Tá? Você tem a informação do nitrato de zinco e da prata sólida. Agora vejam vocês, quem que vai entrar aqui na constante de equilíbrio? O nitrato de zinco, que está nos produtos depois da seta, porque está em aquoso. Vejam que a prata sólida eu não coloquei aqui, tá? Divididos pelo nitrato de prata elevado ao quadrado, tá? E eu não coloco o zinco aqui. Por quê? Porque apresento concentrações constantes, tá? Então, só participa, né, dessa expressão matemática as substâncias que podem apresentar variações nas concentrações em quantidade de matéria, em mol por litro, tá? Vamos lá, aqui ó. Carbono sólido, veja como o carbono sólido não vai participar da equação da constante de equilíbrio, tudo bem? E tem também, pessoal, aqui ó, quando todos os participantes de um equilíbrio são substâncias no estado gasoso, é possível representar a constante em termos de pressão parciais para cada componente. Observar os seguintes equilíbrios. Então eu tenho essa equação aqui, a gente pode escrever dessa forma, como foi escrito aqui, tá? Ou pode ser escrito em termos da pressão parcial. Não precisa colocar, né, em forma você pode utilizar as unidades de atmosfera aí para fazer o cálculo da constante, tudo bem? Mesma coisa aqui da amônia, ó. Então você tem a equação, então você pode utilizar no Kp, na constante de equilíbrio em termos de pressão, você pode utilizar as unidades em atmosfera. Então, com o auxílio da equação de Clapeyron, e mediante deduções matemáticas, as constantes de equilíbrio Kc e Kp podem ser relacionadas pela expressão. Constante de equilíbrio em relação à pressão pode ser igual à constante de equilíbrio em termos de concentração, aqui é em unidade, né? Aliás, a constante é adimensional, não tem unidade, tá? Mas aqui, ó, pessoal, o que acontece? O Kp pode estar relacionado ao Kc se nós se nós utilizarmos a equação de Clapeyron, tá?
vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu não passei o conteúdo sobre gases ainda para vocês. Eu estou pensando até fazer em videoaula agora e passar uma videoaula sobre gases para que vocês não percam esse conteúdo. Tudo bem? Então está aqui a relação. O R é é a constante de equilíbrio que, que pode ser utilizado 62,364 milímetros de mercúrio, ou se em atmosfera pode ser 0,08. Tá? O T é a temperatura absoluta, o ΔN é a variação do número de mols. Tá? Bom, mas esse assunto aqui decorem essa fórmula, né? Memorizem essa fórmula, mas por enquanto a gente não vai fazer uso. Bom, pessoal, vamos para frente. Como que se faz o cálculo dessa constante de equilíbrio? Então, existem algumas formas aqui para a gente fazer esses cálculos aí, tá? O primeiro, pessoal, é a aplicação direta. Então, vamos pegar os exemplos aqui da apostila. Claro, eu vou resolver depois os exercícios com vocês, vocês vão ver que é tranquilo, mas eu vou pegar o que está nas minhas mãos aqui hoje para trabalhar, tá, pessoal? Que é a apostila. Então, vejam vocês. Vamos pegar o primeiro exemplo. O tipo de exercício mais fácil que cai. Em determinadas condições de temperatura e pressão, encontra-se em equilíbrio 3 mols por litro de SO2, 2 mols por litro de O2 e 2 mol por litro de SO3. Segundo a equação. Percebam, ele deu a equação está em equilíbrio e ele está falando que em determinadas condições de temperatura e pressão encontra-se em equilíbrio. Então já está em equilíbrio. Determine o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração para essa reação. Então ele quer achar o valor da constante. Pessoal, só aplicar a fórmula. Só que a primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar o valor da constante de equilíbrio daqui. Tá? Como que vocês vão tirar a equação da constante de equilíbrio? Então, constante de equilíbrio vai ser igual a SO2 elevado ao quadrado vezes O2 divididos por SO3 elevado ao quadrado. Pronto, está aqui a equação. Tudo bem? Constante de equilíbrio, ele falou dos valores aqui. Ó. Então, 3 mols de SO2. Onde está o SO2, a gente vai colocar o 3. 2 mols de O2. Onde está o O2, a gente vai colocar o 2. E 2 mols de SO3. Onde está o SO3, eu vou colocar o 2. Vou colocar aqui os valores, vou fazer o cálculo. 3 elevado ao quadrado é 9. 9 vezes 2 vai ser igual a 18. 18 divididos por 4 vai ser igual a 4,5. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem uma sobre a constante em termos de pressão. Vejam, a certa temperatura verifica-se que as pressões parciais do equilíbrio químico estabelecido entre os gases H2 e 2H1 são pressão de hidrogênio no sistema, meia atmosfera. Pressão de I2 no sistema, 0,4 atmosferas. Pressão do ácido iodídrico no sistema, 0,6 atmosfera. Tendo essas informações, determine o valor da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Você vai pegar Kp vai ser igual. Lembrem sempre que pressão tem que estar no estado gasoso para entrar na equação da constante. Então aqui, ó, pressão dHi elevado ao quadrado, tá? Divididos por pressão de H2 vezes a pressão de I2. Eu vou substituir os valores, porque ele falou que está no equilíbrio. Então, 0,6 elevado ao quadrado, divididos por a pressão do hidrogênio é 0,5 e a pressão do iodo é 0,4. Vou fazer o cálculo, 0,6 elevado ao quadrado vai ficar 0,36, divididos pelo produto, que é 0,2, né? Então vai ficar 1,8. Tudo bem? E pessoal, quando as quantidades dos reagentes dos produtos não correspondem aos valores do equilíbrio,
é necessário organizar as informações de cada participante em cada etapa do processo. Isso pode ser feito com o auxílio de uma tabela. Então, se ele não deu, tá? Ah, se ele não deu esses valores, a gente vai ter que organizar, vai ter que colocar isso numa tabela. Então, essa tabelinha, vocês vão colocar reagentes, produtos, e daí você vai colocar início, né, na primeira linha, reage é reagente, né, o que é consumido, o que forma, né, vai ser produto, para você obter os estados do equilíbrio. Daí você vai tirar o valor da constante, tá? Para poder fazer a aplicação na fórmula. Vamos ver isso aqui. Ó, considere o seguinte exemplo na situação. Então, a necessidade de se obter a energia limpa está cada vez mais evidente. Uma fonte energética bem aceita e utilizada atualmente é a célula combustível do gás hidrogênio. Um dos processos de fabricação de hidrogênio consiste em misturar monóxido de carbono e vapor de água com um catalisador adequado. A reação é representada segundo a equação. Ele deu a equação química. Em um recipiente de 2 litros, tome cuidado com isso, foram colocados 6 mols de CO, 6 mols de água e após o aquecimento até 430 graus Celsius, verificou-se a presença de 2 mols por litro de combustível. Calcule a constante de equilíbrio para essa temperatura. Então vamos lá para a resolução. Primeiro, pessoal, 6 mols de reagente está para 2 litros. Então, 1 litro, qual que é a concentração? É 3 mols, né, por litro de cada reagente. Tudo bem? Pegaram aí? Eu estou trabalhando, ele quer o KC, a constante de equilíbrio em termos de concentração. Né? Então, vejam vocês. Ó. O primeiro passo é nós escrever essa tabelinha aqui. Ó. Reagente, produto, início, reage, forma e equilíbrio. Tá? Escreva essa tabelinha. Faço essa tabelinha. Aí eu vou escrever a equação. Bom, ele deu a equação aqui, ó. CO mais água formando CO2 mais hidrogênio. É interessante equilibrar, fazer o balanceamento da equação, quando não tem, tá? Aqui nesse caso ela já está balanceada. Então o primeiro passo vai ser o quê? Ele começou a reação, então vejam vocês, ó. Vamos colocar aqui. Ele iniciou a reação com 3 mols de CO e 3 mols de água. Não tem nada formado. Só que ele falou assim, ó, no exercício. Onde é que está aqui? Ó, em um recipiente, tá, após aquecimento, verificou-se a presença de 2 mols de combustível. Quem que é o combustível? É o hidrogênio. Então, depois que se atingiu o equilíbrio, você iniciou a reação com 3 e 3, você formou 2 mols. Então, nós temos que achar qual que é a concentração dos outros aqui no equilíbrio para mim poder aplicar a formulazinha. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai por dedução. Bom, turma, se começou com 3 mols e no início da reação não tinha nada, então significa dizer que formou 2 mols, certo? Desse reagente. Qual que é a proporção que acontece essa reação? É 1 mol aqui para 1 mol, para 1 mol, para 1 mol. É 1 para 1 para 1 para 1. Então, se formou 2 mols, quanto que vai formar de CO2? Vai formar 2 mols também. Tá? E quanto que vai reagir? Reagir é consumir. Quanto que vai consumir dos reagentes? 2 mols também. Então, 2 mols do CO, 2 mols da água, que se desintegram, que entram em contato em choque para formar 2 mols dos reagentes. Tudo bem? Então, no equilíbrio, turma, se eu comecei a minha reação com 3 mols e foi consumido 2 mols desse reagente, quanto que eu vou ter no equilíbrio? 1 mol de CO. Se eu tinha 3 mols de água e foi consumido 2 mols, quanto que eu tenho no equilíbrio? 1 mol. Mesma coisa aqui, no CO foi formado 2 mols. Então, esses dados aqui eu vou pegar, com base nessa equação aqui, onde é que ela está? Com base nessa equação, eu vou tirar a fórmula da constante do equilíbrio, tudo bem? Tirei a fórmula da constante do equilíbrio, vou aplicar os valores que estão em equilíbrio, que estão aqui na fórmula, e vou achar o valor da constante de equilíbrio. Tudo bem? Então, com um pouquinho de treino, isso tudo, vocês vão ver que esse assunto
É bem fácil. Abraço a todos, boa semana e façam as tarefas.